revista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Que alegria estar de volta com você aqui na Melodia para mais um debate, mais um assunto a ser discutido à luz da Bíblia. Hoje um assunto complexo, né, de várias nuances, enfim, e que dá muita confusão sempre que a gente traz aqui, mas a gente tem que colocar o assunto à luz da Bíblia, né? Então, lembrando que nós estamos ao vivo para o Instagram, é importante que você vá lá, compartilhe, comente a nossa transmissão, também no Facebook estamos ao vivo, a Melodia Conquista, assim você nos encontra nas redes sociais e o nosso aplicativo, que se você não baixou ainda, é hora de baixar o aplicativo da Melodia para você ouvir em qualquer lugar do mundo, sem interferência, sem chiado, você ouve a Melodia aí, Melodia no seu bolso, aí no seu smartphone, tá bom? Pastor José Carlos está conosco, Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, Pastor Zé. Bom dia, Pastor Gilaelso, nossos amigos aqui do debate, Pastor Silvio, Pastor Zé Barbosa. E a você também que está aí sempre sintonizado. Quero mandar um abraço também o pessoal lá de São Paulo que está atento aqui, ouvindo a Rádio Melodia. Que Deus abençoe a todos vocês. Fique atento, porque tem coisas boas para nós aprendermos nessa manhã, juntos. Pastor Silvio Rocha também conosco. Bom dia, Pastor Silvio. Bom dia, Pastor Gilaelso, Pastor Zé Carlos, Pastor José Barbosa. Estou aqui na roda dos Josés, né? Pastores José Carlos e José Barbosa. Já tive algum atrito com esse Barbosa aqui, que ele veio aí fantasiado aí de um urubu, mas para você que nos acompanha aí pela Rádio Melodia, um grande abraço, Jesus abençoe sua vida, abençoe você também que nos acompanha pelo Facebook, tá? Vamos ter um debate maravilhoso aqui, em nome de Jesus. O do Vascaíno que perde ainda quer cantar de galo, né, pastor? Pastor José Barbosa conosco, metodista Wesleyana. Bom dia, pastor. Paz seja com todos os ouvintes, em meio às guerras que tem por aí, que nem é guerra mais, mas paz seja com todos. E o Gilael, eu já tinha uma resposta para o Vai Caindo, né? Mas o Gilael já deu a resposta já, então bater. A pior coisa é bater no bêbado, brigar com o bêbado, é a pior coisa. Então, se apanhar do bêbado, até do bêbado, se bater, estava bêbado, então não adianta. Mas brincadeira à parte, o assunto aqui é sério. Que Deus possa abençoar o nosso debate com toda a sorte de bênção e que muitas coisas boas possam ser apresentadas para os ouvintes. Embora é um tema até chato de falar. Infelizmente temos que falar porque existe. Então vamos passar a bola para frente aí e Deus vai abençoar nossas vidas. Então vamos iniciar o debate orando. Eu vou pedir ao pastor Silvio hoje que apresente este momento ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, querido Senhor, esse é o dia que Tu fez, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. A Ti toda honra, glória e louvor, toda adoração a Ti. E nossa alegria pelo privilégio, a oportunidade que Tu nos concede nesta manhã, de juntos aqui também tratar desse assunto tão importante, que possa o Teu povo, ó Pai, cada dia mais crescer, se fortalecer e também nesse debate ser edificado e consolado por Teu Espírito Santo e através da Tua palavra, Pai. Venha trazer na nossa vida edificação. Ilumina nossa mente e coração e esse assunto venha dar para nós crescimento espiritual, amadurecimento, para a glória e louvor do Teu nome. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá ao caso comum. Aspas. Meu ministério está em risco por causa de um ciúme. Parece que quanto mais Deus me usa, mais perseguições se levantam.
O que fazer quando o nosso ministério se torna alvo de ciúmes? Fecha aspas. O tema é este mesmo. O que fazer quando o nosso ministério se torna alvo de ciúmes? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Pastor José Carlos, tem que estar com quanto tempo aí de evangelho e de ministério, pastor Zé? Olha, eu fui consagrado com a idade que Jesus começou seu ministério. Então, estou com 32 anos de ministério. Já tem uma história, né? Uma longa história já. Mas de evangelho eu tenho quase 60 anos. Pois é. Você deve ter visto muita coisa, né, pastor Zé? Meu Deus, olha, pode ter certeza. Agora mesmo eu estava relatando algumas situações aqui que a gente vive e convive no ministério. E aí, pastor Zé, mas assim, quando se sente que o ciúmes começou, você começou a enfrentar ciúmes no ministério, fazer o quê? Olha, irmão, eu até anotei uns negócios aqui. Eu acho que, no caso aí, não cabe nem o ciúme, porque o ciúme quer dizer, no grego, a palavra é zelos, né? Ter zelo por algo ou por alguém. E nesse caso, não é zelo, né? O ciúme, na realidade, ele tem que ser trocado por inveja. Então, ao meu ver, cabe nesse contexto a inveja, que no grego é PH, tomnos, né? Mas cabe o ciúme doentio, né? Então, isso aí geralmente mais é para casais. Então, o que diz aí? É para comentar? Isso. Então, a inveja de alguém é quando você deseja aquilo que a pessoa tem. Seja ele o dom, seja ele o bem e outras coisas mais, né? Então, no caso de ser um dom atuante na vida da pessoa, no caso ele falou assim, quanto Deus mais me usa, mais, vamos colocar a palavra inveja, ela impera na vida dele. E, irmãos, eu vou dizer um negócio, contra isso só oração mesmo. Não tem o que você fazer. É você dobrar os seus joelhos e já que você tem um dom excelente aí, que quanto Deus mais te usa, que na realidade os dons não são nossos, os dons são do Espírito. As pessoas dizem assim, eu tenho o dom. Não. Deus está usando você naquele dom que é do Espírito Santo. Nós costumamos dizer que temos o dom, mas o dom pertence ao Espírito. É emprestado machado, viu, gente? Não pense que é seu não. Não se soberbeça, seja ele o ministério, seja dom ministerial, seja dons espirituais. Você sabe que tudo isso é emprestado. Depois você vai prestar conta a Deus de tudo isso. Então, quando a pessoa está sendo usada de forma atuante, e com certeza as perseguições começam a vir. Às vezes acontece mesmo de Deus até deixar, pode até ter a permissão de Deus para que a soberba não venha subir o coração daquele que está sendo usado, né? Que você vê que Saul, ele era humilde, mas depois que assumiu o poder, ele se tornou soberbo. Ele quis fazer muita coisa que não era o dever dele, né? Até ser uma pessoa que queria tomar até a vaga do sacerdote, né? Elias, ou seja, Samuel, ele tinha 3 ofícios, que era ser profeta, ser sacerdote e juiz da terra. Então ele podia atuar nesses 3 cargos, mas ele não era rei. Ele não podia atuar no cargo de rei, e o rei não podia atuar nos demais cargos que pertenciam a Samuel. E aí que temos que suplicar a Deus para que ele repreenda esse espírito maligno, que eu acho que a inveja, irmão, nada mais é do que um espírito maligno atuante na vida da pessoa. Então o único jeito de se esquivar da inveja é você orar. Muito Amém? bem. Há quem diga que esse ciúme ou essa inveja, pastor Silvio, pode ser uma forma de Deus forjar o obreiro e que Deus usa essas situações para colocar à prova o obreiro, enfim.
Mas será que é isso mesmo? Ou é mesmo uma falha do ser humano, um ataque de Satanás? Como é que é? Eu quero pensar como um sentimento, né? Porque ele vai sendo gerado dentro de nós, humanos, né? O desejo, a vontade por aquilo, né? Quando o pastor Zé Carlos falou justamente de algo que pertence a outra pessoa, me veio logo a lembrança Acabe e Pilavinha, não sei se o nome era Nabote, o nome dele. Então, não que ele tivesse desejo de ter uma vinha, mas ele queria aquela, não é isso, pastor Zé Carlos? Então esse sentimento, ele precisa ser tratado dentro de nós. A gente poderia dizer, né, como a ira, né, que Paulo, ele considera como um sentimento, e também ele considera que nós devemos ter, mas que não devemos pecar com esse sentimento. A Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós, né? No sentido de zelo, né? De zelo. Então, é considerado esse sentimento, né? Mas a gente precisa trabalhar isso internamente, interiormente. O que realmente eu quero? Davi quis a mulher de Urias, né? E interessante que quando eu meditava sobre isso, eu lembrei que num momento difícil na vida de Moisés era um homem manso, mas é um homem humilde. E Moisés, ele, da parte de Deus, ele recebeu a ajuda de 70 anciãos e que Deus derramou sobre eles o Espírito. E o que aconteceu? O Espírito Santo se retirou e dos 70, 2 ainda permaneceu com ele, né? Diz a palavra que era Eldade e Medade, né? Eles ainda continuaram profetizando. É interessante que naquele episódio, está aqui no livro de Números, no capítulo 11, diz que Josué, versículo 28, Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, diz esse versículo 28, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lo, né? Proibir que eles continuassem profetizando. Proibir Deus. Josué não estava muito satisfeito, não. Aqueles 2 anciãos profetizando. 68 pararam de profetizar, mas esses 2 continuaram profetizando. E achei interessante, quando eu me veio a lembrança isso, eu vim refletir um pouco, porque Moisés disse para ele: tem tu ciúmes por mim? Porque a gente pode até cair nessa besteira, né? De ter ciúmes emprestado, né? Ciúme por tabela. Já vi falar de ciúme por tabela, pastor José Barbosa. Ciúme de Josué foi ciúme por tabela. Então ele estava se colocando no lugar de Moisés, e se ele ali estivesse, ele ia tomar uma atitude radical. Ia mandar iria pará-los de profetizar. Esse é um sentimento sério. É um dos 7 pecados capitais, né? Meu Deus. Então, quem nutre esse sentimento cava o mal para si. Cava com as próprias mãos, tanto em largura como em profundidade. Então, se vê um sentimento, olha, o irmão, o pastor Zé Carlos está com a fazenda. E aí eu vou lá visitar e agora eu passo a desejar essa fazenda. Não, se começa a vir esse sentimento, eu preciso trabalhar isso. Não, de forma alguma posso fazer isso, né? Alimentar esse desejo. Então, isso precisa ser trabalhado internamente, pastor Gilaelso, queridos ouvintes. Pode vir o ciúme, pode vir sobre qualquer mortal aqui debaixo dos céus. Pode vir esse sentimento de ciúmes, né, de querer ter o que os outros tenham. Então, cabe a nós trabalhar isso interiormente. O que aconteceu com Caim? Foi ciúmes? O que Deus antecipou, né, antes dele fazer o mal, foi que ele dominasse esse sentimento, que cabe a ti dominá-lo. Então,
eu entendo que precisamos caminhar dessa forma, né? Porque o ciúme não abre assim da noite para o dia e acontece tudo da noite para o dia. Até consumar o mal se trabalha algum tempo. E esse sentimento que é maligno, demoníaco, pode levar a pessoa à miséria, à tragédia e ao fracasso. 11h mais 22. Hoje o tema em pauta é este: o que fazer quando o nosso ministério se torna alvo de ciúmes. O interessante, pastor Barbosa, é que quando se fala de ciúmes de ministério, você pensa logo no líder que pode estar sendo invejado por ele estar ali na frente, no poder, na presidência, enfim. Mas acontece muito também, às vezes um obreiro começa a se destacar mais que o próprio líder. Às vezes as pessoas têm mais simpatia pelo sermão daquele obreiro, né? Às vezes ele é mais carismático, aí é da pessoa mesmo, né? E isso começa a incomodar também alguns líderes. E é uma via de mão dupla. Às vezes o líder, o presidente, é invejado e às vezes também ele fica em dificuldade porque uma pessoa está se destacando. E aí começa assim uma questão que é para ser resolvida à luz da Bíblia, pastor Barbosa. Veja bem, o assunto é antigo. Embora meus antecessores aqui, meus amigos aqui, Zé Carlos, Silvio, trouxeram as palavras mais sinóticas, que aproximam-se do problema. Ciúme, nada mais, nada menos. O ciúme, quando eu estava no exército, eu fui fazer guerrilha, um grupo que a gente era um pelotão de elite, para fazer guerrilha, 45 dias nas agulhas negras, lá na mata, né? E saímos como se estivesse preso e passando 45 dias como se estivesse preso, sofrendo. Sobrevivência na mata. Para, se um dia fosse pego por algum inimigo, ter resistência para não entregar as bases do exército. E nós chegamos acabadinhos, no quartel, no batalhão, acabado. E começaram a rir, você estava ralando lá, eu estava dormindo, pai, tal. Aí eu ouvi uma palavra do Tenente Franco. Pelotão, preocupa com essas coisas de mariquinhas. No exército é assim mesmo. A gozação, o ciúme, a inveja, a cobiça é a defesa dos incapazes. Falou bem. A defesa dos incapazes. Por exemplo, o ciúme, ele é um pouco diferente da inveja e da cobiça. A cobiça é você desejar algo de outrem. E a inveja é querer estar no lugar de alguém. Querer estar no lugar com inveja. E o ciúme, ele trabalha só para prejudicar, humanamente falando, é só para prejudicar. Ninguém fala, eu estou com ciúme da sua vida de miséria. Ninguém? Ninguém quer ser miserável. Você é muito pobre, eu tenho um ciúme. E tal. Verdade. Veja bem, começou, não sei quantos ou eternamente, sei lá, não sei, no céu. Satanás tinha ciúme de Deus. Tinha ciúme de Deus. E por ter ciúme de Deus, ele começou a pensar, articular estar no lugar de Deus. Ou ser como Deus. Deus, né, corta toda a atividade de Satanás e ele perde toda a glória. E mais tarde Deus faz a coroa da sua criação, que é o ser humano. O ser humano. Então, entrou um ciúme na vida de Satanás contra o homem. Porque aquela comunhão que ele tinha com Deus, ele perdeu. E o homem, um ser
bem mais insignificante do que o próprio querubim ungido, que era assim, o nome de Satanás. O homem tinha uma comunhão tremenda com Deus. Todo dia o homem conversava com Deus. Era uma coisa maravilhosa. E ele teve ciúme de Deus, do homem com Deus. E tramou, vou destruir essa amizade. Eu vou destruir essa amizade. No campo espiritual de igreja, infelizmente, eu fui realmente quase o tempo todo com esse problema. Eu tive esse problema. Porque a minha vida espiritual foi meteórica. Com 9 meses já era diácono, diretor de jovem, líder de evangelismo. Com 1 ano e meio eu era supervisor de 16 igrejas na área de jovem e presbítero da igreja. E sempre alguém tinha ciúme do meu crescimento espiritual. Né? E a minha sorte, ou pelo poder de Deus, eu não ligava para as coisas que falavam de mim. Agora, tentaram me prejudicar, tentaram destruir a minha amizade com o pastor Jamim, que hoje é bispo da nossa igreja. Tem gente da nossa igreja assistindo, ouvindo isso aí. Né? Fizeram uma trama para mim, que eu sou aquele camarada, que eu tenho que falar, eu falo. Eles queriam pegar o pastor, né, para dar enquadrado no pastor, e eu era a ponte. Eu falo com ele e ele fala com o pastor. Mas tudo por causa de ciúme. Eu destruo a vida espiritual dele e acabo com a amizade dele e ainda pegamos o pastor pela orelha. E na reunião, teve uma reunião dos obreiros, né? E fala dali, fala daqui, projetos, etc, tal. Aí, quando o pastor já era quase meia-noite, a reunião, o pastor, vamos terminar. Pô, pastor, tem um assunto, isso é meio chato, da minha parte, mas pediu para mim colocar aí para o senhor. Falaram que o senhor faz isso, falaram que o senhor faz isso, faz aquilo, e não aceita o que o senhor faz. O pastor deu um tapa na mesa assim. Quem está fazendo fofoca com o meu nome aí? Ih, rapaz. A turma estava lá, tinha 6, rapaz, que me procuraram. Você abriu a boca? Todo mundo quieto. Com coisa, rapaz, como se estivesse esperando um outro, assim. Tranquilo. Quem foi? Não, pastor, estão aqui. Eles estão aqui. Não, você tem que falar quem foi. Eu falei, estão aqui, são homens de Deus, vão dizer, eu falei. Mas ninguém falou. Eu falei, pastor, quando eu era do mundão lá, a gente falava as coisas na lata. Na lata. Podia sair até tiro, mas a gente falava que tinha que falar. E os meus amigos, eu ia com eles até o fim. Nunca deixei o amigo para trás, não. Tivesse que morrer, morria todo mundo junto. Mas já que você não pode provar o que você falou, a partir de agora você não vai opinar mais na reunião. Nessa reunião. Em outros países mandou calar a boca, né? Verdade. Aí quando terminou, você tem alguma coisa para falar? Eu falei, não, se eu tivesse, eu não poderia falar, porque o senhor mandou, o senhor falou que não podia falar. Eu também era duro na queda. Aí fui embora, aí tinha como se bebe lá, eu saí como se tivesse bebido uma cachaçada, bebo de tanta raiva. E fui embora pra cá, não quis café, não quis Coca-Cola, não quis salgado, e fui embora. E eu era o cara da resenha, né? Deve ter ficado um lanche muito chato lá, senhor, viu? Que eu era o camarada que botava fogo nas brincadeiras e tal. Cheguei em casa, minha mulher logo disse, ei, o que aconteceu? Nada não, esse nada é tudo, fala logo. Aí eu falei, aconteceu isso e isso. Dormi mal, rapaz, dormi mal. Quando der 8 horas da manhã, quem bate na minha porta, pastor, agora vai me dar disciplina. Não vai não, né? Aí, abri a porta, ele, rapaz, senhor José, e rindo. Eu já falei, puxa vida, o cara não muda calar a boca, na minha porta da minha casa, não é ficar rindo da minha casa, ele, rapaz do Senhor.
E não acendi a mão, né, meu Pai do Senhor. Falei, rapaz, me dá um abraço. Abraço de tamanduá. E abraçou, rapaz, eu sei, rapaz. Quem falou? Aí falou os nomes lá, né? Quem falou e tal. E por que você não falou? Não, para você aprender. No dia que se você tiver uma coisa contra mim ou a favor, a gente faz, nós somos abertos um com o outro. Então o que acontece? O ciúme quase destruiu. E sempre assim, né? Eu fui presidente de conselho, teve pastor que tinha ciúme, era presidente do conselho de pastores. Então, quando eu vim para a Bahia, teve um grupo com ciúme de mim, orando para não dar certo na Bahia. Então, o ciúme traz alto prejuízo espiritual para as pessoas. Traz. Que você leva as pessoas a crer que você não está ali querendo aparecer. Não. Eu tenho Jesus. Jesus gosta de aparecer. Enquanto tiver com Jesus, nós vamos aparecer. Muito bem, gente, 11 horas e 33 minutos. Vamos rapidamente ao intervalo. Já já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate Melodia desta terça-feira. Estamos apresentando Debate Melodia. E se você pudesse estar em vários locais ao mesmo tempo? Teoricamente, isso é quase impossível, mas no rádio, isso é real. No veículo, sua empresa ou serviço pode estar em diversas plataformas ao mesmo tempo, nas redes sociais, no site, em aplicativos e também na programação da emissora. Com o rádio multiplataformas, não tem por que você ficar estacionado em apenas um lugar. Não fique parado, anuncie no rádio. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. A Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. O Brasil Atacarejo está imperdível. Tem tudo o que você precisa para festejar com muita economia. Filé de peito no frango congelado natural, quilo R$18,90. Assim pau peito bovino com osso congelado, quilo R$21,80. Linguiça para churrasco natural, quilo R$12,80. Válidas até 19 de fevereiro. A folia de preço mais é aqui. Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Voltamos, 11h36 agora na Melodia. Obrigado por sua audiência conosco. Nesta terça-feira o tema é este: o que fazer quando o nosso ministério se torna alvo de ciúmes? Pois é,
tá aí essa discussão, né, que está sempre acontecendo, né, aqui no debate, e também sempre é uma realidade que sempre acontece também aí no ambiente eclesiástico. Bom, tem como blindar o coração dessas coisas, pastor Zé Carlos, de não sentir ciúmes do ministério alheio? Enfim, existe essa possibilidade? Primeira coisa, irmãos, que a gente pode colocar para blindar o nosso coração, para não sentirmos ciúmes ou inveja do ministério de outra pessoa, é você ter certeza do seu chamado. Você tendo certeza do seu chamado e de quem chamou, sabendo isto, ore sempre para que Deus retire qualquer tipo de sentimento de inveja que porventura queira invadir o nosso coração. Então, a primeira coisa, se você é uma pessoa que foi chamado por Deus, você tem essa certeza, você não precisa ficar nem preocupado com quem vai sentir inveja, ciúme. Eu estava relatando uma situação aqui agora, né? Deus me chamou, dirigente de mocidade, para ser presidente de um ministério com várias igrejas. Tinha vários outros pastores auxiliares. E no momento eu cheguei para Deus e falei: Senhor, mas eu não entendo nada de administração de igreja. A gente tem a teoria, que a gente aprende na faculdade de teologia. Ele fez 6 anos de teologia, mais 3 anos que eu fiz através de correspondência, né? Um deles foi Jim Swaggart, na época que ele ministrava os cursos por correspondência, e também o pastor, fugiu agora o nome, Kenneth Hagin, né? Que administrava para casais, fiz com ele também curso por correspondência, tenho os diplomas, tudo. Então, o total foram 9 anos de estudos, mas eu não tinha a experiência, né, ali de manipular toda a situação, não tinha experiência de administração. E quando o pastor me chamou para me consagrar no púlpito, o pastor presidente na época, ele era um ex-presbiteriano muito rígido, e ele falou: Deus mandou colocar esse jovem na presidência da igreja. Eu até falei que alguns se levantaram, mas infelizmente sofreram danos e depois tiveram que pedir perdão. E eu tinha certeza do que Deus tinha em relação ao meu chamado. Tinha certeza absoluta. E quando eu subi naquele púlpito para ser consagrado, eu confesso aos irmãos que eu fiquei temeroso. As minhas pernas bambeou na hora. E na hora que eu estava recebendo a oração, Deus me deu uma visão, abrindo um leque assim, com tudo que eu deveria fazer, as inovações que eu teria que impor ao ministério, todas as coisas, inclusive até revisão estatutária, fossem confeccionados em gráfica, o estatuto da igreja, para que cada membro tivesse acesso e soubesse o que tinha no estatuto e como deveriam praticar aquilo que era concernente aos estatutos, que ninguém sabia. O pastor falava lá, mas ninguém tinha acesso para ler. E quando eu assumi, uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi a revisão estatutária, em muitos pontos que precisavam ser ajustados, e publicar numa gráfica um livreto para cada um ter acesso ao estatuto, porque na hora do pastor cobrar as coisas, ia cobrar com propriedades, porque eles tinham estatuto, eles deviam ler os estatutos, né? Então, eu acho que naquele momento, muitas pessoas sentiram inveja, mas muitos mesmo. A pessoa deixava transparecer os obreiros nos seus olhos. E eu falei: Senhor, o Senhor que me chamou, não tenho dúvida, então o Senhor que vai tomar providência sobre isso. Então, a forma de você se blindar é primeiro você ter consciência e certeza do seu ministério, que realmente foi um chamado de Deus. E o resto, irmãos, é na oração que se resolve. Porque inveja, ciúmes, isso só se resolve através da oração. Você não tem um outro antídoto para isso, não. Amém? Muito bem, gente. 11 horas e 42 minutos da Melodia.
É um tema que trata aí sobre inveja, ciúmes, no cargo da liderança ou entre os líderes, enfim. E a gente está aqui discutindo todas essas nuances aqui. Bom, ele diz o seguinte, pastor Silvio: meu ministério está em risco por causa de ciúmes. Parece que quanto mais Deus me usa, mais as perseguições se levantam. Às vezes a pessoa, ela tem ciúmes, tem inveja do posto que você ocupa. Aí é um ponto a ser considerado. Outras vezes a pessoa tem ciúme dos talentos que você tem, da pessoa que você é, dos seus atributos. E aí é aquela coisa, né? Você tem os dons, enfim, como é o caso aqui do líder em questão. Pastor Silvio, essa questão da inveja, ela nasce com a gente ou a gente vai desenvolvendo isso ao longo do tempo? Eu falei um pouco sobre isso na primeira fala e vai desenvolvendo assim. Concordo com o pastor José Barbosa que esse sentimento não caminha sozinho, mas também está com ele a cobiça, né? A inveja, e talvez não seja isso que o pastor Zé Carlos quis dizer na sua fala ainda há pouco, quando disse das pessoas que se levantam com inveja contra a gente, que a gente não deva se preocupar, né? Que a gente deva sempre concentrar a nossa vida nos caminhos do Senhor, mas entendo que isso é uma coisa séria. Séria. E às vezes o pastor Zé Carlos ele foi vítima disso. Eu creio que todos aqui, você que está nos ouvindo também, pode até estar vivendo isso agora também, né? Uma situação de inveja. Então, atento, né? Atento ao que está se passando. Há uma palavra, há um gesto, o inimigo conspira por trás. O diabo, o inimigo dos homens, nosso inimigo, ele conspira, mas não é para coisa pequena não, é para matar mesmo. É porque quando Caim se levantou contra Abel, esse sentimento estava no coração dele, estava também presente nos sacerdotes, nos escribas, fariseus, nos dias de Jesus. Até o próprio texto bíblico narra dizendo que Pilatos entendeu e ficou claro e notório para ele que eles estavam se levantando contra aquele homem, aquele justo inocente, que a sua própria esposa havia advertido ele que sofreu muito em sonhos por causa daquele justo. Ele estava ciente que era movido por inveja. E olha o que faz a inveja, né? Levaram eles a matar o Senhor. A matar o Senhor. Nós podemos refletir em muitos episódios bíblicos, porque quando Saul ouvia as mulheres cantando que ele matou 1000, mas Davi matou 10.000, parece, não, seus milhares, parece que é essa a expressão. O ciúme se apoderou dele, né? E eu estava lendo isso ontem, quando essa parte do texto bíblico diz que ele lançou, a lança encravou na parede. Ora, era para acertar Davi, mas Davi se desviou dela. Em que ambiente é esse? É uma sala? É o salão do palácio? Ele tentou cravar Davi na parede com aquela lança e Davi conseguiu se desviar daquela lança. A gente precisa ter cuidado porque a gente pode ficar doente também como essa pessoa e querer pagar também na mesma moeda. Graças a Deus, né? Que Davi cortou somente o manto. Podia cortar o pescoço dele. Podia cortar o pescoço, né? Davi não foi no mesmo caminho. Então nós podemos ser adoecidos com pessoas ao nosso lado dessa forma. Então fuja deles, longe deles, né? Longe dessas pessoas, porque elas buscam o mal. Ah, mas você fala, pastor, é o ambiente do lar, é o meu próprio marido, é a minha própria esposa, é o meu sogro, é um ambiente do meu trabalho, como eu vou fugir? Eu estou dizendo fugir
não é do ponto de vista assim, geográfico, assim, de contato, né? Mas fugir desses perigos. Quando você ouvir ele dizer assim, ó, vamos ao campo, vai não, porque o mal está por trás, né? O mal está por trás, a morte já está selada e ele já preparou, é o que nós chamamos a morte premeditada, né? Ele já confabulou, já maquinou o mal todo lá no íntimo e junto com quem? Com ele, Satanás, o inimigo da nossa vida. Então isso é um perigo terrível na vida de todo mortal aqui nesse mundo que nós vivemos. Então, pastor Gilaelson, nasce, vai germinando, brota e vai crescendo. E se não for cortado, isso digo para aquele que está com esse sentimento, ele acabará em uma tragédia na sua vida e criando mal para outras vidas, né? Então, nem todos têm a disposição para se aperceber disso. O que está se passando no meu coração? Por que eu estou sentindo isso? Por que agora eu passei a olhar para a Hilux do pastor José Barbosa? Receba. Porque ele agora comprou esse carro novo, esse carro bonito, e eu estou ainda no meu Fusca, né? Então, não Fusca minha fé. Deus que tenha misericórdia de nós, e vamos ficar atentando a esse sentimento, porque eles crescem, desenvolvem e traz um mal terrível na nossa vida. Em nome de Jesus, longe de nós esse sentimento. Muito bem. O problema, pastor Barbosa, é que muitas vezes a inveja, os ciúmes consegue derrubar determinada pessoa, né? Às vezes se inflama ali, ó, a pessoa começa a inflamar. É o que o Paulo falou, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa e vai contaminando pessoas e vão fazendo a cabeça de outras pessoas e vai, daqui a pouco aquele líder cai. E aí, pastor, é porque assim, é difícil a pessoa... Eu já falei aqui que é difícil o invejoso falar assim, eu sou invejoso, né? Eu sou ciumento eu não aguento ver uma pessoa no sucesso que eu fico com ciúmes. Você não ouve as pessoas falarem isso, né? Mas, assim, pastor Barbosa, quando isso acontece, e aí, entregar a Deus, como é que é? Buscar justiça? Eu quero voltar apenas no comentário anterior. Várias pessoas que fizeram essas orações contrárias, tá? Depois, quando cheguei com várias fotos de batismo, lá de Itabuna, aí a tábua caiu, parar de enxergar o cisco no meu olho, né? Eu creio que, e eu quero até falar com os pastores de hoje, né? Muitas das vezes nós, se não vigiarmos, ficamos com ciúme realmente de pessoas que têm talento na igreja. Só que, às vezes, eu aprendi cedo que a igreja é uma equipe coletiva. Quem já jogou futebol não precisa nem jogar. Sabe que tem 11 lá, se os 11 estiver bem treinadinho, tem dia que um vai sobressair mais, o outro vai sobressair menos. Tem dia que um vai falhar, tem um dia que o outro vai ser o salvador do jogo. Então, mas é uma equipe, né? Eu aprendi porque, como disseram, a minha carreira foi meteórica, então eu não sabia muita coisa. Toda reunião eu colocava os outros para falar primeiro. No final, eu estava mais sábio do que ele. No final, eu estava mais sábio do que eles. Então, veja bem. Pastor, tem alguém que é bom aí em números? Coloca lá para fazer as coisas de números. É bom em pedagogia? Coloca na igreja. É bom de evangelismo? Coloca na igreja. Evangelista, coloque lá para o evangelismo. Que quando vocês forem para a reunião da igreja geral, todo mundo vai falar, parabéns, pastor, o senhor fez um grande trabalho. Um grande trabalho. Eu já tive um certo pastor que teve ciúme do meu trabalho. Teve ciúme do meu trabalho, né? E não foi muito bom para ele, não.
final não foi muito bom. Mas nós não colamos o contrário, muito pelo contrário, porque eu ter ficado com raiva dele, uma certa vez, Deus ainda mandou ele lá pedir perdão a ele ainda. É assim que Deus faz. Então eu não tenho culpa nenhuma disso. Agora, por outro lado, quem é bom, ele vai ter sempre alguém que vai ter ciúme dele. Ninguém tem ciúme do ladrão, ninguém tem ciúme de um cachaceiro, ninguém tem ciúme de um adulto, ninguém tem. O ciúme só aparece naquele que faz o bem. Então, o que eu estou sendo alvo de ciúme? Eu não tenho que parar a minha atividade que está dando certo porque o Zé Carlos tem ciúme de mim. Eu vou continuar fazendo e procurar fazer até melhor. Desse jeito. Fazer até melhor. Até melhor. Eu estive pregando a Lagoa das Flores, né? Falei sobre obediência. Eu falei, tive um momento que eu fui desobediente e fiquei mal com Deus. Deus me pegou, puxou a orelha, eu tive que renunciar a certas coisas para voltar para Deus. Para voltar para Deus. Né? E ninguém teve ciúme quando eu estava lá embaixo. É só subir um pouquinho que começa a ciúme. E não há lugar na obra de Deus para ciumento. Há lugar para quem concorda. Unanimidade é diferente de estar junto. Ajuntamento não é união. Você pode estar todo dia junto, lá na televisão. Tem lá a Nossa Senhora televisão na sala. Todo mundo cultuando ela. Né? Todo mundo cultuando. Quando um abrir a boca, o outro fala. E fica com a raiva sem intervir. Então, então, o ciúme, o pastor Gilaelso, ele é terrível, carnal primeiro, diabólico. E depois diabólico. Então, se você é bom, eu tinha um colega, né? Que não é nem crente. Ele falou, ó, freguês bom não tem barbeiro ruim. Pode fazer caminho de raso. Ei, tá bom, tá jóia, beleza. Freguês bom. O crente tem que ser um cliente bom. O cliente bom. Toda ofensa, pagar com amor. Suportar com amor, né? Então, Jó é um camarada muito bom. Mas ele ficou com raiva, levou para o coração contra os colegas dele e ninguém percebe quem está com raiva dos amigos dele. E com raiva mesmo. Raiva de machucar o coração. E lá na frente ele, puxa, eu já sofri tanto, ainda estou com raiva dos meus amigos. Eu vou orar por eles. Deus manda ele orar. Eu vou orar por eles. No momento que ele ora pelos amigos, tira tudo. Que os amigos dele tinham ciúme dele também, quando ele era rico. E quando ele ficou pobre, foi lá para quebrar ele. Aproveitar para quebrar. A última pá para enterrar Jó. E os amigos. Na hora que ele acaba de orar pelos amigos que falaram tantas coisas dele, a Bíblia é clara. Deus tirou o cativeiro de Jó. Então, se você tem ciúme de alguém e prejudicou, fala com Deus. Pastor, se você teve ciúme de alguém e o prejudicou, fala com Deus. E Deus vai mudar a sua vida, vai mudar o ministério, vai mudar a família, porque não há na vida de crente lugar para ciúme. Não vai parar, mas ciúme, agora nós falamos, Deus tem ciúme. Bom, não vamos comparar o ciúme de Deus com a gente. De jeito não pode. É o ciúme de Deus é assim, é meu, eu não dou para ninguém. A honra é minha, eu não dou para ninguém. Então, Deus é assim. Então, por que eu tenho que aparecer? Porque o que Deus colocou na minha vida, eu não posso colocar debaixo da cama. Tem que aparecer, para que Deus apareça também, e sem ciúme. Se tiver ciúme de mim aí, já pode consertar que eu perdoo. Pronto, não tem problema não. É claro que a gente tem basicamente dois tipos de inveja, assim. Não sei se é o tipo, mas é o grau, né? Porque às vezes você só sente aquela coisa no coração da inveja contra a pessoa e fica aquela coisa no coração, né? E às vezes você parte para prejudicar aquela pessoa, né?
já me parece... Não fala diretamente, mas se tropeçar, a já gente começa a articular para prejudicar a pessoa por causa da sua inveja. Você tá triste, você tá chateado, você tá com raiva porque aquela pessoa prospera, porque aquela pessoa está em determinado posto, ou porque aquela pessoa simplesmente tem atributos que você não tem, né? Às vezes tem gente que tem inveja da pessoa porque a pessoa é bonita, só isso. Pô, no meu caso... Pois é, mas é ser humano, né? E aí agora o evangelho está aí para restaurar, para libertar, né? É a proposta de Jesus. Muito bem, eu quero agradecer aqui os nossos debatedores, o pastor Silvio Rocha, também o pastor José Carlos, o pastor José Barbosa, hoje com 2 Josés aqui na nossa mesa. Obrigado você do outro lado também pelo carinho da audiência Melodia, chegando nosso amigo Léo Pereira com Rádio Chofé, e o nosso debate fica assim. Amanhã, quarta-feira, 19 de fevereiro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Seja sincero, alguma emissora de rádio se preocupa tanto